Com a palavra, primeiro secretário, para proceder à leitura do texto bíblico. Foi pela sabedoria que o Senhor criou a terra, foi com inteligência que ele formou os céus, foi pela ciência que se fenderam os abismos, por ela as nuvens destilam o orvalho. Meu filho, guarda a sabedoria e a reflexão, não as perca de vista. Elas serão a vida de tua alma e um adorno para a tua presença. Então caminharás com segurança, sem que o teu pé tropece. Provérbios capítulo 3, versículos de 19 a 23. Tem a palavra, deputado segundo secretário, para informar os números das atas das sessões anteriores a serem deliberadas. Sétima legislatura, quarta sessão legislativa, em 25 de março de 2014, ata da 171ª sessão ordinária. Esta era a ata a ser lida, senhor presidente. Está em discussão a ata que acaba de ser lida. Encerrada a discussão, está em votação. Os deputados que aprovarem permaneçam em comissão, os contrários se manifestam. Aprovada. A palavra ao primeiro secretário para proceder à leitura da matéria constante do expediente. Dispõe sobre a revisão geral anual da tabela de vencimentos dos servidores efetivos da Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins e adota outras providências. Projeto de lei de autoria da mesa diretora. Projeto de lei número 192/2014, de autoria do senhor deputado Freire Júnior, que proíbe vender, ofertar, fornecer, entregar e permitir o consumo de bebida alcoólica, ainda que gratuitamente, aos menores de 18 anos de idade e da outras providências, e da providências correlatas. A publicação e posteriormente encaminhe-se à Comissão de Constituição, Justiça e Redação referente ao projeto de lei que dispõe sobre servidores efetivos da Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins e adota outras providências. A publicação e posteriormente encaminhe-se à Comissão de Constituição, Justiça e Redação referente ao projeto de lei número 192/2014. Ofício número 03/2014, oriundo do gabinete da senhora deputada Luana Ribeiro, informando que a mesma se ausentará do país por interesse particular entre os dias 29 de março a 7 de abril do corrente ano. Publique-se e arquive-se. Ofício de autoria do senhor deputado Stalin Bucar, informando que a sigla do partido Solidariedade passou de SDD para SD, já devidamente registrado junto ao Tribunal Superior Eleitoral, TSE, e que passa a integrar o bloco parlamentar o senhor deputado Ricardo Aires, PSB. Desta forma, o bloco SDD-PPS passa a denominar-se SD-PPS-PSB a partir desta data. Publique-se e arquive-se. Solicito à assessoria da Casa que faça correção no painel quanto à modificação da sigla de Solidariedade. Ofício número 204/2014, oriundo da Superintendência Regional do DENIT no Estado do Tocantins, em resposta a requerimento de autoria do senhor deputado José Geraldo. Dê ciência ao senhor deputado e arquive-se. Ofício número 1233/2014, oriundo da Celtins, em resposta a requerimento de autoria do senhor deputado José Geraldo. Dê ciência ao senhor deputado e arquive-se. Ofícios oriundos da Secretaria da Saúde, informando a celebração de termos aditivos com diversas instituições do Estado do Tocantins. Dê ciência aos senhores deputados. Encaminhe-se à Comissão de Finanças. Ofício número 130/2014, oriundo do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, TCE,
encaminhando cópia de resoluções e acórdão. A publicação, posteriormente, a Comissão de Finanças, Tributação, Fiscalização e Controle. Eram as matérias que constavam para o expediente, senhor presidente. Passamos à apresentação de matérias. Os deputados tiverem matérias a apresentar, o momento é oportuno de já saudar aqui como visita ilustre a vereadora Jucineuza, da cidade de Colinas, minha amiga, acompanhada da sua mãe, a dona Neuza, que sejam cumprimentadas como visitas ilustres a este parlamento. Também o Marcos Enfermeiro, da cidade de Bandeirantes, seja cumprimentado como visita ilustre a esse parlamento. A palavra ao deputado Sargento Aragão. Senhor presidente, eu ontem ia fazer uma comunicação, mas Vossa Excelência não estava presente e deixamos justamente para hoje aquele acordo, aquela combinação que nós fizemos com relação à CPI do IGPREV, que existia já duas funcionando e a Saneatins teve a prioridade e, em seguida, quando surgisse a próxima vaga, seria a do IGPREV. Eu comunico a Vossa Excelência que determine a instalação da CPI do IGPREV, mas faço também agora uma outra apresentação da mesma CPI, porque alguns membros pediram a retirada da assinatura. Eu confirmei com alguns, com o deputado Stale, com a deputada Solange, com a deputada Luana, e teve mais uns 3 parlamentares que estão aguardando ainda se assina ou não, de forma que tem ou contém 8 assinaturas, portanto, o número legal de 1/3 do parlamento para a sua instalação imediatamente. Então, eu apresento ela agora, nesse momento, com a confirmação de Vossa Excelência já em data anterior. E quero dizer que fico feliz com solidariedade de tirar o D. Saiu de general e voltou a ser soldado. A tendência é crescer. Soldado é SD a sigla. Portanto, tem tudo para crescer. Era só isso, senhor presidente. Saiu de general e voltou a ser soldado, viu? Conforme colocado pelo deputado Sargento Aragão, foi acordado e nós respeitamos, no momento anterior, a apresentação da CPI que tinha sido apresentado anteriormente, que era da Saneatins. Eu determino a instalação da CPI do IGPREV com as assinaturas do deputado Eli Borges, deputado Freire Júnior, deputado José Augusto, deputado José Bonifácio, deputado Luana Ribeiro, é isso? Deputado Marcelo Leles, deputada Josi Nunes, desculpa, deputada Josi Nunes assinou rubricou no lugar que está a sua assinatura. Inclusive, se quiser mudar, deputado, a rúbrica está no lugar da assinatura da deputada Luana Ribeiro. Enfim, mas que os líderes já façam a indicação dos membros e que seja instalada a CPI do IGPREV. Pois não, deputado. Inclusive, no início da minha fala, eu ainda falei que alguns que tinham assinado não poderiam assinar agora, nesse momento. E uma das pessoas, dos deputados, eu citei a deputada Luana, que não tinha assinado. Então, a deputada Josi, quando ela foi assinar, ela confundiu o número naquela hora da discussão lá, mas contém a assinatura legível dela e reconhecida pela Casa através de autenticação. Só afirmando que está na posição que a deputada Luana Ribeiro e que ela faça alteração para ficar no local correto. Com a palavra o deputado José Geraldo. Senhor presidente, encaminha à mesa um requerimento de votos de pesar aos familiares do senhor Antônio Pedro da Silva, pelo seu falecimento ontem, na cidade de Itaporã. Ele que é pai da ex-prefeita, da grande amiga, que a gente
tem um grande carinho por todos eles lá em Itaporã, e com muita tristeza que eu encaminho esse voto de pesar. E aproveito, senhor presidente, para solicitar a Vossa Excelência que conste como visita ilustre a prefeita Mariinha, da cidade de Combinado, ela que traz consigo a secretária de Educação, a secretária de Administração, que muito nos alegram nesta manhã com as suas presenças, e o nosso ex-deputado João da Farmácia, nosso amigo. Em nome deles, saudar a todos que estão presentes e aqueles que estão nos assistindo pela TV Assembleia. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra o deputado Ricardo Aires. Senhor presidente, eu gostaria de passar às mãos de Vossa Excelência um requerimento que registra moção de pesar em razão do falecimento da senhora Maria Elza Carvalho de Oliveira, que é a mãe do nosso prefeito de Cristalândia, Big Joey, que foi sepultada ontem naquela cidade. E também, senhor presidente, gostaria de apresentar um projeto de lei que dá nome ao Centro de Especialidades Médicas de Dianópolis, com o nome de Moábia Gonçalves Rodrigues Guedes, da forma que traz e fundamenta a justificativa apresentada nessa ocasião. Só isso, senhor presidente. Com a palavra a deputada Solange do Arlibe. Senhor presidente, eu encaminho à mesa 3 requerimentos devidamente formalizados e um que requer o envio de expediente ao governador do Estado, senhor José Wilson Siqueira Campos, e ao secretário estadual da Defesa Social, senhor Nilomar dos Santos Farias, encaminhando o anteprojeto de lei em anexo que institui o Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial, CEPI, e da outras providências, solicitando ao governo que o adote, o aperfeiçoe e o apresente perante essa Casa de Leis para apreciação e aprovação. E o outro também, senhor presidente, eu encaminho ao governador Siqueira Campos solicitando a tomada de providências necessárias para a reforma geral e ampliação do Hospital Regional de Dianópolis, e outro que solicita ao senhor Nilomar, secretário Nilomar dos Santos Farias, secretário de Defesa Social, providências para viabilizar a realização do programa Balcão da Cidadania na cidade de Araguaçu. Muito obrigada. Com a palavra o deputado Carlão, da Saniatins. Senhor presidente, eu passo à mesa 3 requerimentos devidamente formalizados. Com a palavra o deputado Jorge Frederico. Senhor presidente, eu encaminho às mãos de Vossa Excelência 7 requerimentos devidamente formalizados que solicitam melhorias para o nosso povo. Com a palavra o deputado Amélio Caires. Senhor presidente, passo à mão de Vossa Excelência um requerimento devidamente formalizado. Com a palavra o deputado Luana Ribeiro. Senhor presidente, eu solicito, encaminho um requerimento solicitando o enquadramento dos auxiliares de enfermagem do nível 2 em técnicos de enfermagem no estado do Tocantins, conforme está na Lei 2.692, de 21 de dezembro de 2012. Não existe mais no estado do Tocantins, conforme a lei, os auxiliares. Eles foram convertidos para técnicos em enfermagem, fizeram curso complementar e não estão recebendo como tal. Então, eu encaminho esse requerimento em regime de urgência à Secretaria de Administração, porque os serviços prestados são de técnicos de enfermagem, para que o governo enquadre de acordo com a lei. É só cumprir a lei. Um requerimento solicitando que se cumpra a lei. Muito obrigada, senhor presidente. Com a palavra o deputado Eli Borges. Senhor presidente, fazer uma pergunta a Vossa Excelência, porque, como já tinha apresentação de uma CPI do GEPREV, nós já fizemos a indicação dos membros da CPI, já está protocolado se há necessidade de fazer uma segunda indicação ou se a Assembleia vai manter a que nós já fizemos, que é a mesma coisa. Bom, deputado, como houve até alterações de assinaturas e nós estamos instaurando agora, de fato, a CPI do GEPREV, alguns parlamentares solicitaram a retirada de assinaturas, eu entendo que os líderes façam novamente a indicação dos membros para que possa compor a CPI. Pois não, deputado. Pois não, deputado.
Vossa Excelência. Farei isso hoje mesmo, porque Ok. eu tenho pressa na instalação dessa CPI. Ok. Com a palavra, deputado Sargento Aragão. Senhor presidente, eu fiz uma fala ontem com relação à conselheira que pediu exoneração e eu disse que eu dormi com o processo e tinha o parecer de vista. Quando cheguei para devolver o processo, já teria sido votado. Portanto, eu fiquei com o processo sem validade. E, graças a Deus, as partes interessadas entraram na justiça e conseguiram o êxito. Tanto é que forçou a própria conselheira a pedir exoneração antes da comunicação oficial. Portanto, eu já quero requerer verbalmente, e estarei apresentando na parte da tarde ou amanhã cedo, e já estou requerendo agora verbalmente, em forma de requerimento, que devido à sua nomeação ter sido indevidamente e inconstitucional, eu já estou requerendo a devolução aos cofres públicos de tudo que ela recebeu, porque foi nomeada indevidamente, repito, e inconstitucionalmente. Então, já estou fazendo isso via administrativa e, evidentemente, que posterior, caso não tenha êxito, a gente fará de outra forma. Não havendo mais interesse em apresentação de matérias, eu encaminho a palavra ao deputado José Geraldo, primeiro secretário, para proceder à leitura dos requerimentos apresentados em regime de urgência. Tem alguma urgência? Senhor presidente, não constam matérias em regime de urgência. Não havendo matérias em regime de urgência, caminho a palavra ao segundo secretário, deputado Toninho Andrade, para informar os oradores inscritos do pequeno e do grande expediente. Senhor presidente, pequeno expediente está escrito o deputado Sargento Aragão, do PROS, deputado Zé Roberto, do PT. E no grande expediente está escrito o deputado Sargento Aragão, do PROS. Esses são os deputados inscritos para o pequeno e grande expediente, senhor presidente. Com a palavra o deputado devidamente inscrito pelo partido PROS, com prazo de 5 minutos, deputado Sargento Aragão. Senhor presidente, eu transfiro o tempo da minha inscrição para o deputado Eli Borges. Com a palavra o deputado Eli Borges, prazo de 5 minutos, pelo partido PROS. Senhor presidente, eu quero desenvolver nesse parlamento alguns temas que considero preocupantes, ligados à família, ligados à questionada liberdade religiosa, ligados ao direito à vida com relação ao aborto, ligados a um assunto grave nesse estado chamado pedofilia e tráfico de menores. Mas farei isso nas sessões subsequentes. Hoje eu quero me ater ao clamor que percebi a profundidade dele quando conversava com centenas de professores que vieram a esse poder para, no exercício pleno do direito de fazerem greve, pedir ajuda do Legislativo para resolver as suas demandas. E eu quero dessa tribuna, senhor presidente, dizer do meu total apoio a esses mais de 20 mil funcionários da educação que estão ganhando as ruas e trazendo para nós parlamentares e para toda a sociedade as suas dificuldades. Eu gostaria de enumerá-las, senhor presidente. Primeiro, as condições de trabalho desses professores precisam de ser melhoradas. Não se esqueça que o atual governo fez uma série de promessas com relação à educação, inclusive
melhorando as escolas, climatizando as escolas, doando notebooks, num trabalho que alcançasse a todos, dando mais dignidade para os professores e para os alunos. Isso não tem acontecido em muitas escolas do Tocantins. Somando-se a isso, senhor presidente, o plano de cargos, carreiras e salários, que foi uma conquista histórica, fruto da luta desse segmento, fruto do esforço desse segmento, não tem sido respeitado a contento. Existe um secretário de Estado que tem o meu respeito como pessoa, mas ele desenvolveu uma maestria de embromar os setores que defendem o funcionalismo público, jogando sempre para o dia seguinte, para o mês seguinte e para o ano seguinte a solução dos problemas. O nosso secretário de administração e o plano de cargos, carreiras e salários, as progressões, as conquistas ali já obtidas, também não têm sido respeitadas, em que pese passar mais de 3 anos desse governo, mais de 1000 dias desse governo. A outra coisa que está indignando a educação de nosso Estado são as indicações políticas dos diretores. E eles entram na escola e se sentem donos da escola porque têm a sua força ligada a um político. E começam a fazer aquilo que não deveria fazer, porque a educação é um bem público de primeiríssima grandeza. E ele não pode sofrer ingerência política. A conquista do cargo de direção, ela deva vir, mas por caminhos aonde se respeita os pais, os alunos e o corpo docente da escola, que são os demais funcionários. E, lamentavelmente, a interferência política na direção das escolas tem sido outra coisa que choca aqueles que se doam para o melhoramento dos índices de educação do Tocantins. É bom lembrar, senhor presidente, que é um esforço de quase 3 anos para que se respeite aquilo que é pactuado entre o governo e o sindicato. Mas, na prática, não existe uma solução neste quesito. Então, senhor presidente, eu estou usando essa tribuna para hipotecar o meu apoio a mais de 20.000 funcionários da educação, especialmente os professores, que estão clamando por um respeito, não a uma conquista nova que querem, 2 minutos, deputado. mas aquilo que já foi apenas de ser efetivado na prática. E é bom lembrar, senhor presidente, que se nós estamos aqui, cada um de nós nascemos de uma sala de aula, de orientação de um professor. É uma categoria extremamente importante para o desenvolvimento social, econômico de um Estado, de um município. Então, senhor presidente, eu deixo aqui claro o meu posicionamento, a minha compreensão, e quero dizer a esses mais de 20.000 funcionários que contem com o deputado Eli Borges nessa luta que estão travando para que aquilo que está pactuado, aquilo que está na lei, aquilo que foi prometido, possa acontecer na prática. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra o deputado devidamente inscrito pelo Partido dos Trabalhadores, num prazo de 5 minutos, deputado Zé Roberto. Deputado Zé Roberto, Vossa Excelência está inscrito, Vossa Excelência está com a palavra. Pois não, deputado. Senhor presidente, eu estava preparando uma intervenção, mas a minha assessoria não conseguiu copiar todos os gráficos que eu queria demonstrar, então eu vou solicitar a minha inscrição para a próxima sessão. Pois não, deputados. Assim, nós passamos a palavra ao deputado José Geraldo, primeiro secretário, para proceder à leitura da matéria constante da ordem do dia.
Ordem do dia, sessão ordinária número 171, para discussão em plenário no dia 26 de março de 2014. Processo em turno único de discussão e votação. Mensagem veto número 81/2013. Processo número 589/2013. Autor, governador do Estado. Assunto, veta o caput do artigo 27 do autógrafo de lei número 87, de 20 de novembro de 2013, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2014 e adota outras providências, com parecer favorável. Em relação ao processo número 589, que trata do veto, para manter o veto é necessário votar não. E para derrubar o veto, votar sim. Os deputados que quiserem manter o veto, votem não. Os deputados que quiserem derrubar o veto, votar sim. Com a palavra o deputado líder do governo para o encaminhamento do voto. Carlão da Saniatins. Senhor presidente, o meu encaminhamento do voto é não, e a justificativa é única. Houve um equívoco da redação da emenda incluída e votada por nós neste parlamento, e que foi vetada pelo governo do Estado, devido ao equívoco da redação e da inclusão no caput do artigo. E o governador, vendo que era inconstitucional, foi vetado o caput do artigo 27 e manteve os incisos dos referidos artigos. E oriento aos nobres pares, especialmente à bancada do governo, que acompanhe o voto do líder do governo, votando não, porque nós estamos sanando um erro e um equívoco desse parlamento quando votamos a favor da inclusão e da mudança do caput do artigo 27. Obrigado. Com a palavra o deputado Eli Borges. Senhor presidente, na verdade eu pedi a palavra na discussão para saber se isso faz uma referência à destinação do IGEPREV, que deveria ser para o IGEPREV, se o veto foi em cima deste assunto, porque é uma matéria antiga e eu precisava de... Olha, deputada, a matéria estava nas comissões, foi analisada pelas comissões. A assessoria não foi analisada agora. A assessoria vai encaminhar a Vossa Excelência para que Vossa Excelência tenha um conhecimento. Para encaminhamento do voto, deputado Eli Borges. Senhor presidente, foi feita uma emenda no orçamento do ano passado para que o dinheiro do IGEPREV ficasse só no IGEPREV. O governo alega a inconstitucionalidade dessa emenda e faz o seu veto. Mas eu quero entender que não tem, a priori, esta inconstitucionalidade. Coloca-se dois advogados para debater uma matéria, um levanta uma tese, outro levanta outra. E a gente fica, às vezes, caçando qual é a coerência. Para mim, a coerência dessa matéria
é no sentido de que o dinheiro do IGPREV fique só no IGPREV, porque nós tínhamos uma segurança na aposentadoria de até 2072 e essa segurança caiu para 2019. Então, é muito grave esse assunto, porque tem havido desvios e investimentos incorretos no IGPREV. Eu mantenho, senhor presidente, o meu voto contrário a esse veto. Essa é a posição do deputado Eli Borges. Muito bem, com a palavra para encaminhamento do voto, o deputado Marcelo Leles. Senhor presidente, eu também encaminho, seguindo o raciocínio do deputado Eli Borges, contrário ao veto. Eu passei a palavra, deputado, parece que Vossa Excelência, mas porque estava pedindo aí, senhor. Com a palavra para encaminhamento do voto, deputado Freire Júnior. Senhor presidente, encaminho um voto contrário para manutenção do texto aprovado por essa casa. Só voltando a explicar quanto ao voto, quem quiser votar contra o veto tem que votar sim. Vota sim. Quem quiser votar contra o veto, vota sim. E favorável ao veto, mantendo o veto, vota não. Com a palavra o deputado José Augusto. Senhor presidente, da mesma forma, eu me manifesto contrário ao veto. Com a palavra o deputado Sargento Aragão, para encaminhamento do voto. Senhor presidente, por tudo que o IGPREV vem passando, inclusive uma CPI que Vossa Excelência acabou de determinar a instalação da mesma e que os líderes indicassem seus membros, pelo que nós estamos vendo uma licitação para fazer mais uma auditoria externa no IGPREV, quando nós já temos 3 do Ministério da Previdência. Por saber que aquele IGPREV que foi administrado, e nós sabemos que a pessoa que fez as aplicações tem endereço hoje incerto e não sabido. Por tudo isso, o meu voto é contrário ao veto. Com a palavra o deputado José Bonifácio. Encaminhamento do voto. Senhor presidente, o parlamento tem que reconhecer suas falhas. A emenda, ela foi de uma intenção ótima, boa, só que a redação foi equivocada. Quando se fala na Seguridade, tem a saúde, tem a previdência, tem a assistência. Aí destinar os recursos da Seguridade todo para a previdência, para o IGPREV, a saúde vai ficar sem R$1. Vamos dar uma palmatória e mostrar que nós erramos. Talvez por falta de quê? De assessoria, de procuradoria, de quem quer que seja. Então, o veto tem que ser mantido, porque senão nós vamos votar contra o dinheiro da saúde todinho. Não vai ter mais dinheiro nem para comprar scalp, dipirona, injeção, esparadrapo. Está tudo no IGPREV. Aí nós vamos recuperar logo os 500, 200, 300, não sei o que lá, que andou sendo mal aplicado. É pela manutenção do veto em virtude do erro praticado pelo parlamento na formulação da emenda, apesar de ser bem intencionada. Com a palavra o deputado Zé Roberto, PT. Senhor presidente, eu encaminho o meu voto contrário ao veto para manter o texto da maneira como nós aprovamos, porque dessa maneira nós estamos protegendo o dinheiro do IGPREV dos diários de desfalque que esse governo tem feito no recurso dos servidores públicos. E também, só quero dizer o seguinte, se estava errado, se a redação não ficou adequada, deveria ter sido corrigido pelo governo, já que essa discussão foi feita junto com o governo. Então, eu mantenho o voto contrário ao veto. Para encaminhamento do voto, deputado José Geraldo. Senhor presidente, eu voto não pela manutenção do veto
política de governo, ela é desenvolvida por quem está com a caneta na mão, e o governador precisa realmente de ter as condições de exercer as suas prerrogativas. E realmente, na época, a emenda, ela mudou o que vinha desde o início do Estado, e automaticamente tem que vetar para dar continuidade a esse trabalho. E o que a gente observa é que existe realmente um trabalho efetivo de saúde, investimentos de grande monta. Nós temos aí ambulâncias entregues, hospitais em reforma, hospitais em construção, e aqui e acolá o governo precisa de lançar mão desses recursos, como o fez no passado. Não é a primeira vez que isso aconteceu nos governos anteriores, e o que a gente observa é que em momento nenhum isso compromete o fundo. O fundo pode ser comprometido com outras coisas, mas não com esse recurso que é para cuidar da saúde do trabalhador, do concursado, de todos aqueles que usufruem do sistema de saúde no estado do Tocantins. Então, senhor presidente, eu sou muito tranquilo para votar pela manutenção desse voto, votando não. Obrigado, senhor presidente. Para encaminhamento do voto, deputado Ricardo Aires. Senhor presidente, eu encaminho o voto no sentido da manutenção do veto ao caput do artigo 27, da forma que fundamentado pelo deputado Zé Geraldo e também muito bem colocado pelo deputado Zé Bonifácio. Muito obrigado. Com a palavra, deputado Amélio Caires, para encaminhamento do voto. Senhor presidente, também manifestar o meu voto em virtude de que essa lei, esse artigo foi um equívoco. Haja vista que a própria casa, o próprio regimento prevê isso. Como disse aqui para o nobre deputado Bonifácio, é apenas para a correção do artigo. Então, eu quero manifestar o meu voto pela manutenção do veto. Muito obrigado, senhor presidente. Suspende de ofício por 5 minutos até que prepare o painel para a votação. Reabro a sessão e franqueio a palavra aos parlamentares, novamente, que queiram discutir a votação secreta no painel da mensagem número 81/2013, que trata-se do veto enviado pelo governador do estado. Com a palavra, o deputado Eli Borges. Senhor presidente, é para discutir a matéria ou encaminhar o voto? Encaminhar o voto, deputado. Eu já encaminhei contrário ao veto. Sim. Pelas razões que expus no primeiro momento, acrescentando um item, que essa questão do IGEPREV, ficar no IGEPREV os recursos, não tem nada a ver com recurso de saúde não, presidente. Dinheiro da saúde está garantido, é 25% do orçamento, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O dinheiro é descontado do funcionário, o governo faz a parte patronal e nós só queremos que esse dinheiro fique só no IGEPREV, não tem nada a ver com dinheiro de saúde, meu voto é contra o veto. Pois bem, encerrada a discussão, eu coloco em votação mais uma vez, explicando que quem quiser manter o veto tem que votar não. Quem for favorável ao veto tem que votar não. Quem for contrário ao veto, derrubar o veto, votar sim. Ok? Quem for contrário ao veto, votar sim.
Ok, finalizados os votos, todos os presentes tendo votado, o resultado encerra a votação. Com 6 votos favoráveis, pelo fim do voto, por derrubar o veto, e 13 votos favoráveis mantendo o veto. 13 votos não, que significa que mantém o veto. 6 votos sim, pelo fim do veto. Com a palavra o deputado José Geraldo. Pois o despacho é aprovado em turno único de discussão e votação. Fica mantido o veto integral. Encaminhe-se à secretaria para comunicar à autoridade competente. MP 05, processo número 37/2014, autor governador do Estado, assunto: cria estrutura operacional da Fundação Universidade do Tocantins, Unitins, os campos universitários dos municípios de Araguatins, Augustinópolis e Dianópolis, e adota outras providências com parecer favorável. Está em discussão, para a discussão da matéria, deputado Ricardo Aires, para encaminhamento do voto. Senhor presidente, eu gostaria, com muita honra e orgulho, até pela trajetória que fiz dentro da própria Universidade do Tocantins, de encaminhar voto no sentido da aprovação da medida provisória que cria os campi universitários do município de Araguatins, Augustinópolis e Dianópolis. Eu tive o privilégio de participar da estruturação da Universidade do Tocantins, depois já na condição de integrante do Diretório Central dos Estudantes, de lutar pela implantação da Universidade Federal do Tocantins, e para mim é uma honra e um privilégio participar nessa ocasião da reestruturação dessa universidade, que vai oferecer ensino público gratuito de qualidade às pessoas que mais precisam. E o importante, senhor presidente, é que o governo está tendo a sensibilidade de levar a universidade para os municípios que não têm uma universidade federal e que também não têm um Instituto Federal de Educação Tecnológica, cumprindo assim a sua obrigação de preencher vazios que faz com que as pessoas... Então é 100 anos, a cada ano que passa, que as chuvas que penetram na terra chegam ao lençol freático. Por outro lado, eu entendo que contrato firmado, o aditivo firmado, que eu não tenho conhecimento com o município de Palmas, é a busca desse recurso hídrico. Mas eu acho que uma comissão, um requerimento à Comissão do Meio Ambiente será oportuno e que nós façamos realmente uma audiência pública, porque o poder concedente põe as concessionárias, eu não digo aqui a companhia de saneamento, as concessionárias, para concluir, presidente, a corda no pescoço em cima de um tamborete, e é aceito o que o concedente quer fazer. Eu acho que o requerimento, vou protocolar aqui o requerimento, para que nós façamos a audiência pública na comissão oportuna, na comissão de mérito, para discutir o assunto. Obrigado, presidente. Encerrada a discussão, está em votação. Senhores deputados que aprovarem, querem ficar com comissão. Aprovado, vai à secretaria para providenciar. Requerimento número 2.635, em regime de urgência, de autoria do senhor deputado Toinho Andrade. Está em discussão o requerimento ora anunciado. Encerrada a discussão, está em votação. Os senhores deputados que aprovarem, queiram ficar com comissão. Aprovado, vai à secretaria para providenciar. Requerimento número 2.591, de autoria do senhor deputado Vanderlei Barbosa. Está em discussão o requerimento ora anunciado. Encerrada a discussão, está em votação. Os senhores deputados que aprovarem, queiram ficar com comissão. Aprovado, vai à secretaria para providenciar. Requerimentos números 514 e 515. De autoria do senhor deputado Carlão da Saneatins. Está em discussão os requerimentos ora anunciados.
Encerrada a discussão, está em votação. Os senhores deputados que aprovarem, queiram ficar como estão. Aprovado, vai à secretaria para providenciar. Requerimentos números 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 341, 340, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, todos de autoria do senhor deputado José Geraldo. Está em discussão os requerimentos ora anunciados. Pela discussão dos requerimentos, deputado Vilmar do Detran. Senhor presidente, solicito do ilustre deputado José Geraldo a subscrição dos seus requerimentos 327, 328, 342 e 343, 351, 356, 368, 382, 383, por entender que são requerimentos de grande importância, como os demais também são, mas esses são de interesse, de meu interesse. E gostaria, na oportunidade, senhor presidente, que fosse registrado como visita ilustre a essa casa os líderes do nosso estado que se encontram nos prestigiando nessa manhã, o vereador Raimundinho de Pium, o vereador Nunes, um grande líder da nossa querida cidade de Xambioá, que tem um excelente trabalho como vereador àquela comunidade e que hoje se encontra aqui nos prestigiando. O ex-prefeito de Araguanã, o Dino, acompanhado do ex-presidente da Câmara, Dito Rosa, que também se encontra aqui presente. O líder também de Xambioá, Júnior, advogado daquela cidade, o vereador de Formoso, Pedro Ferreira, meu companheiro, meu amigo, que esteve junto comigo na eleição passada, na campanha passada, que muito nos honra com a sua presença. O vereador Milton de Pequizeiro, o vereador Hélio Cabano, da nossa querida cidade de Araguacema, todos aqui nesta casa, nos honrando com as suas presenças. Consulto o deputado Zé Geraldo sobre a solicitação do deputado Vilmar do Detran e também aproveito, deputado, para solicitar a subscrição de todos os requerimentos de Vossa Excelência. Para mim é uma honra, nobre presidente, a subscrição de Vossa Excelência e do nobre deputado Vilmar do Detran. Peço à assessoria que possa recolher a assinatura do deputado Vilmar do Detran e Osíris Damaso nos requerimentos do deputado José Geraldo. Encerrada a discussão, está em votação. Senhores deputados que aprovarem, que com estão. Aprovado, vai à secretaria para providenciar. Requerimentos números 1925 a 2061, de autoria da nobre deputada Luana Ribeiro. Está em discussão o requerimento ora anunciado. Encerrada a discussão, está em votação. Senhores deputados que aprovarem, queiram ficar como estão. Aprovado, vai à secretaria para providenciar. Requerimento número 603, de autoria da senhora deputada Solange do Arlibe.
Está em discussão o requerimento ora anunciado. Encerrada a discussão, está em votação. Os senhores deputados que aprovarem, queiram ficar como estão. Aprovado, vai à secretaria para providenciar. Eram as matérias que constavam para a ordem do dia, senhor presidente. Encerrada a ordem do dia, eu quero aqui registrar com presença ilustre todos os líderes mencionados pelo deputado Vilmar do Detran, que se faz presente nessa casa. Com a palavra, deputado Vilmar do Detran. Senhor presidente, gostaria também que fosse registrado como visita ilustre a essa casa o meu amigo e companheiro lá da cidade de Colmeia, irmão do ex-deputado Helder Santana, que se encontra aqui na tribuna de honra nos prestigiando. Que fica registrado com presença ilustre o líder mencionado pelo deputado Vilmar do Detran. Com a palavra, o deputado José Geraldo. Senhor presidente, também é para reforçar as palavras do nobre deputado Vilmar do Detran com relação às presenças ilustres de todos os citados e acrescentar a pessoa da Janislene, esposa do nosso querido Marcondes Pereira, lá de Tabocão, o vereador Bonfim, da cidade de Guaraí, juntamente com toda a sua comitiva, e todos que nos honram com as suas presenças aqui, a exemplo do presidente do PT do B, o Júnior Luiz, que nos honra com a presença, o Beto da Goiás, enfim, todos que nos assistem pela TV Assembleia, nosso muito obrigado pela audiência. Obrigado, senhor presidente. Fica registrado com presença ilustre todos os líderes mencionados pelo deputado José Geraldo, e também quero registrar com presença ilustre meu amigo, grande vereador da cidade de Guaraí, vereador Bonfim, acompanhado de vários líderes, e registrar a presença ilustre também do Beto da Goiás, que se encontra na casa, e do meu amigo Hélio, que é o motorista da ambulância de Paraíso, que se encontra aqui junto com sua esposa, Esmeralda, e seu filho João Vitor, que sejam considerados como visita ilustre nessa Casa de Leis. Com a palavra, o deputado Eli Borges. Não, senhor presidente, é porque o deputado Sargento Aragão está inscrito na discussão e ele me passou a inscrição dele na discussão. Eu queria que o senhor pudesse confirmar com ele. Nós estamos aqui dando a palavra aos deputados de questão de ordem, aí que a gente vai entrar no grande expediente, na discussões parlamentares, sim, mas nós não chegou ainda a discussões. Com a palavra, deputado Toninho Andrade. Presidente, também para registrar como visita ilustre, com alegria que a gente recebe no nosso gabinete, o presidente da Câmara Municipal de Alvorada, o vereador Terra Seca, secretário de Ação Social do município de Porto Nacional, o meu sobrinho Antoniel Filho, o Marley, grande prefeito lá da cidade de São Félix, o Vaguinho, que vem fazendo uma extraordinária administração na cidade de Novo Jardim. Eu gostaria de solicitar de Vossa Excelência que registrasse como visita ilustre esses nossos amigos que se encontram no nosso gabinete. Fica registrado como presença ilustre aqui todos os líderes mencionados pelo deputado Toninho Andrade, e com a palavra, deputado Amélio Caires. Senhor presidente, solicito Vossa Excelência que submeta ao plenário quanto à suspensão da sessão para que possamos reunir ali a bancada na sala VIP. Eu consulto o plenário sobre a solicitação do deputado Amélio Caires da suspensão da sessão. Os senhores deputados que aprovaram que ficar como estão. Com a palavra, deputado Eli Borges. O assunto que eu vou falar, presidente, é apenas 5 minutos, já está no fim da sessão, e eu precisava de falar esse assunto hoje. Aí, ontem, por exemplo, na hora da minha fala, suspenderam. Hoje está terminando a sessão e só tem um orador inscrito, que é o Aragão, que vai me conceder 5 minutos. Eu depois suspende. É um pedido que eu estou fazendo. A decisão do plenário, deputado. Aí a maioria que vai decidir. Com a porque palavra, senão deputado, isso desestimula os deputados a não se inscreverem mais na discussão, porque já votou a ordem do dia. E aí na discussão nunca tem, porque pede para suspender. 5 minutos eu faço a minha palavra, presidente. Eu estou pedindo para botar em plenário a discussão, a votação de eu usar a palavra primeiro também. Entendo. Eu vou colocar em votação a solicitação do deputado Amélio Caires de suspender a sessão antes das discussões parlamentares. Senhores deputados que aprovaram, que ficar como estão, o contrário se manifeste. Aprovada a suspensão da sessão. Com a palavra, deputado Marcelo Leles. Senhor presidente, eu queria... eu não fiz um comentário no momento da aprovação da matéria que criou os campos de Araguatins
Dianópolis e Augustinópolis, e vi que Vossa Excelência se pronunciou quanto a um pedido, a um requerimento para a criação do campus da Unitins em Paraíso. E aí eu fui checar para não dar uma informação equivocada, mas no dia 12 de fevereiro de 2014, e nós fomos acionados pelo presidente da Câmara de Paraíso, vereador Nando Milhome, vereador do PV, que tem feito um belíssimo trabalho lá na Câmara, e nós fomos acionados por ele, e no dia 12 de fevereiro de 2014, nós apresentamos o requerimento solicitando o campus de Paraíso, que já foi aprovado por essa casa. Então é só no sentido de informar aos parlamentares e Vossa Excelência que essa matéria que tão importante para a cidade de Paraíso, para Vossa Excelência, que é um representante legítimo daquela cidade, já foi aprovada por essa casa. Muito obrigado, senhor presidente. Perfeito, deputado. Eu apresentei verbalmente, mas se Vossa Excelência realmente já apresentou, vai estar registrado nesta casa. Respeito e parabenizo o trabalho de Vossa Excelência. Com a palavra, o deputado Eli Borges. Pedi para botar em votação, já que a votação também é um requerimento como do Amélio Cares, para que suspenda, mas após essa fala que eu preciso fazer hoje, senhor presidente, sobre a liberação das drogas. É um assunto urgente. Deputado, eu estou sendo bem democrático. O deputado Amélio Cares fez uma solicitação, coloquei em deliberação do plenário, e ninguém se manifestou contra. E mais uma vez eu vou colocar, agora eu vou colocar mais uma vez, o deputado Amélio Cares, nobres deputados, presentes deputadas, fez uma solicitação da suspensão da sessão, e eu consulto o plenário sobre a suspensão da sessão. Sobre os deputados que aprovarem. Mas eu também fiz um requerimento, estou pedindo para botar em votação, de eu fazer uso da fala na inscrição. Deputado, é o mesmo sentido, não justifica. É votar contra ou a favor. Coerência. Porque depois da fala faz a suspensão. É uma votação também, um requerimento desse deputado. É uma solicitação do deputado Amélio Cares da suspensão da sessão, para reunir a bancada. Agora, coloquei em votação. Os senhores deputados que seja contra, que se manifeste, que é a favor, que suspenda pela suspensão. Está suspensa a sessão por até 40 minutos.